Olá, bom dia, que Jesus abençoe você. O texto de hoje se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, que está escrito assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, de veste branca, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Glória a Deus. Jesus ressuscitou. Jesus não se encontra no túmulo. O texto aqui é claro ao dizer que, passado o sábado, já no primeiro dia da semana, diz que aqui que ao despontar do sol, ou seja, o sol estava despontando, estava saindo, foi um momento que aquelas mulheres foram ao sepulcro ungir Jesus com bálsamo. Mas chegando lá, o túmulo já estava removido, ou seja, a pedra já havia removido, tinha tirado. E a preocupação dela era quem tirará a pedra, pois era muito grande. Isso já o assustou, deixou assustada, mas ela, ao entrar no sepulcro, quem ela viu lá? Um jovem vestido de branco. Era um anjo poderoso, o anjo de Deus que foi lá remover a pedra e, amando do Deus o Pai, ressuscitar Jesus. Aliás, o próprio Deus, né, ressuscitou Jesus. O anjo foi lá para dar o recado para as mulheres que foram ver o corpo de Jesus. E o anjo disse para elas: Não vos assusteis, vocês vieram aqui ver Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Vede, entra aqui, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E agora o anjo fala algo que me chamou a atenção. O anjo disse: Vai e dizeis aos seus discípulos e a Pedro. Por que dizer ao discípulo e a Pedro? Porque Pedro também não era discípulo. Sim, Pedro era discípulo. Só que naquele momento, Pedro não considerava um discípulo de Cristo. Sabe por quê? Porque ele havia traído Jesus, ele havia negado Jesus 3 vezes. Então, na cabeça dele, ele também era um traidor. Então, ele não se considerava mais discípulo, ele se considerava uma pessoa excluída, mas Pedro não foi excluído. Porque Pedro, ele se arrependeu, ele lembrou das palavras de Cristo que diz para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, Pedro lembra dessas palavras, olha para Cristo e vê no olhar de Cristo, no olhar de alguém que está perdoando, alguém que está amando. Mas Pedro, até aquele momento, não se considerava um discípulo, né? E quando o anjo diz vai, diz a Pedro, o anjo está dizendo para Pedro que ele também era um discípulo, que ele também era uma pessoa importante para Deus e no ministério que Deus tinha para ele daquele momento para frente. Talvez eu estou falando para alguém que cometeu algum tipo de pecado e você considera esse pecado que foi tão grave que você está se auto-rejeitando, você não vai mais à igreja, você não se considera mais um seguidor de Cristo, você está se excluindo. Eu quero dizer para você, meu amigo, se você reconheceu que errou, se você pediu perdão, creia no perdão de Deus. Deus perdoa, a palavra de Deus fala que aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcançará misericórdia. O recado do anjo para Pedro era: você é um discípulo, você é uma pessoa importante para Deus, Deus o perdoou, não se exclua. Pedro, antes de trair Jesus, ele já era um líder, né? Já destacava, ele era o primeiro. E a gente percebe que depois que Jesus ressuscitou, Pedro ainda continua sendo o líder dos discípulos. Pedro aceitou perdão, Pedro entendeu o recado, Pedro entendeu que Deus o havia perdoado, que Jesus o havia perdoado, e Pedro retorna.
para os seios do discípulo e se torna um grande personagem da história, um grande pregador. A missão de Pedro agora e dos outros discípulos daqui para frente, daquele momento para frente, era pregar Jesus ressuscitado, ressurreto. Aquele que ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. Que Deus abençoe você. Nunca se esqueça, você é importante para Deus. Não importa o pecado que você cometeu. Cria no perdão de Deus. E se perdoe também. Um forte abraço, fica com Deus. Deus te ama muito, Deus me ama muito e tem cuidado de nós. Um forte abraço.